Oi, galera! Nono ano, quinta-feira, bora lá? Vamos estudar, né? Vamos pegar o nosso livro aí de Cidadania Moral e Ética e vamos começar a nossa aula de hoje. Hoje nós vamos dar continuidade a um assunto que nós já começamos a falar na nossa aula anterior. Isso mesmo. Talvez esse assunto deve estar um pouquinho esquecido, né? Porque na semana passada nós estivemos sem aula por conta do feriado de Corpus Christi, né? E a gente já tem aí então quase 15 dias, né? Sem os nossos encontros das quintas-feiras. Então vamos lá, vamos falar então da necessidade da ética. Nós estamos falando, o nosso assunto do capítulo 3 é a ética profissional. Lembra disso? Então hoje nós vamos falar da necessidade da ética. Os diversos conflitos entre as categorias e a sociedade em geral levantam sempre as questões dos valores morais e éticos das pessoas. O grande tema hoje é a normatização do lícito, ou seja, o ato de deixar escrito o que se pode fazer, o que é ético. O governo federal acaba de constituir uma comissão que elaborará o Código de Ética para o funcionalismo público. Por conseguinte, todos os funcionários públicos deverão assinar um termo de compromisso ao ingressar na carreira pública. Num dos casos mais gritantes de falta de ética no Brasil, culminou no impeachment do presidente Fernando Collor de Mello. Os estudantes foram às ruas exigir a saída do então presidente, com a frase de ordem: "Fora Collor", por acharem que ele não teve ética no exercício da presidência da República. Será que esses mesmos estudantes que se sentiam traídos como cidadãos pelo presidente, o ex-presidente, Collor, estão pagando todos os seus impostos? Não estão aceitando o suborno? A democracia é uma forma de governo muito cara e o povo brasileiro está pagando um preço muito alto por ela. O Brasil é um país novo, com pouco mais de 500 anos. Não podemos cair no desuso de que o país não tem mais jeito. As coisas somente começarão a mudar quando acabar com o jeitinho brasileiro e tivermos em todas as classes econômicas a tolerância zero. Epa, esse texto aí fala sobre a questão de ética em todas as esferas, né, gente? Em todas elas. Porque é muito fácil, né? Quando a gente fala de corrupção, de ética, de moral, né? A gente sempre pensa nas questões dos governantes, dos políticos, né? E a gente esquece de olhar as nossas próprias atitudes. E aqui, o que o texto nos traz? Ele nos traz a reflexão sobre as nossas atitudes diárias e se essas atitudes, elas são atitudes éticas, né? A gente faz tudo do jeitinho que tem que fazer, paga os nossos impostos direitinho, nós não somos corruptos, né? No nosso dia a dia. Será que a gente tem feito tudo certo? E fala assim, para a questão da cobrança da ética funcionar, a tolerância ela tem que ser zero, né? Em todos os sentidos, em todas as esferas. Não só lá no Planalto, né? Eu acho que em tudo, em toda a população, para todas as atitudes, em todas as relações, a ética tem que prevalecer, não é isso? Então não adianta a gente apontar o dedo para os corruptos se você no seu dia a dia você não paga um imposto, né? Se você está tentando dar um jeitinho para resolver os seus problemas individuais, né? Se você paga propina para isso. Então adianta você apontar, né? Apontar os defeitos dos políticos. Isso é uma questão cultural, né? Essa questão do jeitinho brasileiro que o texto até traz, né? Fala sobre isso, né? Que o jeitinho brasileiro já foi até consagrado aqui, né? Ah, dá um jeitinho, não tem jeito de dar um jeitinho aí,
Não é assim que as pessoas costumam falar? Ah, não tem jeito de dar um jeito, não é isso? Então, quando a gente tenta dar um jeito em uma situação que ela é ilegal, imoral, a gente também está participando da corrupção. Então, não adianta a gente cobrar das pessoas, sendo que nas nossas atitudes diária a gente não faz, né? A gente não tem ética e a gente não tem moral. E o texto ele fala justamente sobre isso, tá bom? Então vamos lá, escreva a resposta das perguntas abaixo. Qual é a sua opinião sobre o valor do código de ética? Qual que é a sua opinião sobre o código de ética? Você acha que realmente tem uma necessidade de existir um código de ética ou não? Você acha que não é necessário? Se você acha que nós deveríamos estudar sobre essa disciplina de cidadania moral e ética na nossa escola? Ou você acha que não? As pessoas, cada um tem seus próprios princípios, todo mundo já age com ética. Você acha que é assim? Então eu quero que você escreva a respeito. Qual é a sua opinião sobre o valor do código de ética? Letra B. Quase todo dia surge casos da falta de ética profissional. O que você acha que deve ser feito nessas situações? Agora a gente está falando de ética profissional. Qual que é a punição que você acha que o empregado, o funcionário, ele deve ter quando ele não age com ética no trabalho? C. Diante de tanta corrupção, injustiças, falcatruas, você acha que ainda existe solução para o Brasil? Por quê? E aqui o texto fala, né? O Brasil é muito novo ainda, muito jovem, tem 500 anos aí. E com certeza, 500 e poucos anos, né? Com certeza há sim, né? Jeito. E o que tem que mudar? A cultura, né? A cultura. E como que a gente muda essa cultura? Agora, aqui nas escolas, nessas gerações que estão se formando, né? Então eu acho que é dessa forma nós estamos no caminho certo dessa mudança, né? E não ficar repetindo essas atitudes erradas aí que a gente tem visto, né? Que muitas vezes são cometidas aí pelos nossos antepassados e porque a gente, né, não consolide essas atitudes erradas nas nossas vidas, no nosso dia a dia. Então é isso, né, que é importante mudar, tá certo? Letra D. O que leva uma pessoa a agir desonestamente? O egoísmo, né? A vontade de se dar bem, não é? Porque se você pensa na coletividade, você acha que você rouba dinheiro público? Você acha que... Porque toda vez que você está agindo de forma desonesta, você está prejudicando alguém, não é isso? Então, se você pensa na coletividade, você não faz isso, né? Então, é o egoísmo, né? 2. De que maneira podemos promover ações punitivas para os casos a seguir? Aí a gente tem alguns casos aqui, ó. Roubam os cofres públicos. O que você acha? Quem rouba os cofres públicos? Qual seria a punição? Cadeia? Você vai colocar a sua opinião. Inscreverem-se em programa governamental, Bolsa Família, por exemplo, sem precisar. Qual que seria a punição? Devolver o dinheiro? Devolver o dinheiro em dobro? Qual que você acha que seria? Comprar os votos dos eleitores. Isso acontece? Muito, né? Já aconteceu muito. D. Fabricam e vendem remédios falsificados. Nossa, a punição desse aí deve ser grave. Por quê? Porque é um crime grave, não é isso? Pode causar a morte de pessoas. Não que os outros não sejam, mas isso é muito grave, né, gente? Falsificar remédio, então isso é muito sério. Eu quero que você coloque a penalidade para cada uma dessas ações, tá? Quais seriam as ações punitivas para cada uma dessas ações aí? Vamos lá então, número 3. Pesquise notícias e reportagens que falem sobre o mau atendimento dos serviços públicos no Brasil. Em seguida, escreva em seu caderno pelo menos 5 itens que devem entrar no código de ética para os funcionários públicos. Você já foi em algum órgão público e você foi mal atendido? No hospital público, escola pública, qualquer instituição pública, né? Que você tenha ido, você foi atendido de qualquer jeito, sem atenção, sem respeito, né? Já aconteceu isso com você?
Sim ou não? Eu quero que você escreva aí, né? Você vai pesquisar algumas ações de funcionários públicos inadequadas, né? Na questão do atendimento ao público. E aí eu quero que você coloque aí no seu caderno, tá? Que você escreva aí. 4. Faça uma revisão dos acontecimentos da história do Brasil e monte uma linha do tempo com fatos importantes em que os governos atuaram de forma antiética. Ixi! Nós temos lá. Nós temos alguns casos aí, não vou falar, né? Eu quero que vocês pesquisem, mas a gente já tem vários casos aí de ações, né, de políticos, né, no nosso histórico aí, de várias ações, começando lá do Fernando Collor, né, e aí também antes do Fernando Collor, depois dele, eu quero que você pesquise, tá bom? Vamos lá para refletir. Ética e transporte público. Opa, como é que é isso então? Eu tentava entender o porquê daquelas pessoas gostarem tanto de ficar aglomeradas antes da catraca do ônibus, mas já cheguei à conclusão de que é um acontecimento inexplicável. Há pessoas que não compreendem que deve pagar, rodar a catraca e buscar um espaço que não atrapalhe ninguém. E quando você depende da boa vontade de quem está na sua frente para seguir adiante, ela ainda acredita que você que está errado. E por mais que o motorista ou cobrador peça para seguirem o curso, ninguém obedece. Hoje pela manhã fiquei sem saída. A pessoa que estava à minha frente não seguiu adiante. E a pessoa que estava atrás de mim pediu: "Segue, moça, quero passar." Tive que responder: "Desculpe, mas se ele não seguir, não tem como eu passar." E quando estamos com as mãos ocupadas, é pior ainda. Isso quando o que você está carregando não cai na cabeça de alguém. A mochila é a rainha dos comentários, porque ela esbarra em todo mundo e tem gente que grita: "Vai, seu mal educado, ele faz parte do seu corpo?" Podemos pensar: ninguém é obrigado a carregar material de outra pessoa, bolsa, mochila, etc. E muito menos ceder lugar, mas existe um ato que se chama solidariedade. Somos todos humanos e as pessoas que estão em um ônibus têm o mesmo objetivo: chegar em algum lugar. De acordo com o que eu tenho presenciado dentro dos ônibus, segue dicas para manter a ética dentro do transporte. Ixi, é longo, hein? Do transporte público. Você sabe o valor da passagem, então deixe a quantia separada em local estratégico. Isso evita atraso na partida do veículo, pois mais pessoas também precisam entrar. Passe pela catraca na primeira oportunidade que tiver e vá para a traseira. Isso evita aglomerações e congestionamento na parte dianteira do ônibus. Mais pessoas entrarão, principalmente em horário de pico. Ao sentar-se nas cadeiras de uso preferencial, não cochile. Fique atento, pois ela só é livre na ausência de quem realmente precisa usá-las. Já vi muitas grávidas, idosos e mulheres com criança de colo realizarem todo o projeto em pé. Se o guarda-chuva estiver molhado, carregue uma sacola plástica para colocá-lo. Isso evita molhar outros passageiros. Se vier alguém próximo a você carregando o material, peça gentilmente para levá-lo. Isso significa uma questão de solidariedade. Se a pessoa se recusar, você fez a sua parte. Quando for atravessar de um lado para o outro, peça licença. Tenha segurança de onde colocar o pé para não pisar em ninguém. Se o ônibus estiver lotado e você estiver usando mochila, retire-a, assim você terá um maior controle sobre o objeto. Evite ofender o motorista e o cobrador quando o trânsito estiver lento. Eles também precisam cumprir horário. Ocupe somente a sua cadeira. Sente-se de tal maneira que não incomode as pessoas que estão do lado. Há pessoas que querem dormir, encostar-se na janela e virar o bumbum para a pessoa do lado, quase a empurrando para fora do banco. Ao sentar-se, não deixe as pernas abertas, pois incomoda quem está no corredor.
e a pessoa que está sentada ao lado. Geralmente são os rapazes que tomam essa postura, mas já fui incomodada por mulher também. Evite sentar-se sobre o local em que fica o motor do ônibus e conversar com o motorista. Tirar a atenção do condutor pode colocar a sua vida e a vida de outras pessoas em risco. Rapazes, não se esfreguem de propósito nas mulheres. E mulheres, não empinem o bumbum para trás. Assim, serão evitados diversos conflitos. Já ouvi rapazes gritarem para todos ouvirem: dá para você chegar o seu popô para lá, para que eu possa passar? Depois dizem que os homens que aproveitam. Não tente limpar o sapato sujo na barra da calça de ninguém. Carregue papel toalha ou pano limpo. Faça a higienização do sapato em local apropriado. Jesus, até isso, hein? Ao sentar-se na cadeira do corredor, lembre-se de que a pessoa que sentou ao lado da janela precisa se levantar. O correto é que você levante para que ela possa passar. É constrangedor passar e ser obrigado a esfregar os joelhos ou pernas no corpo de outra pessoa. Não sente no piso ou na escada, em frente à porta de embarque e desembarque. Essa atitude pode colocar a vida a de outras pessoas, a sua vida e a de outras pessoas em risco, pois alguém pode tropeçar em você e cair. Se tiver suado muito durante o dia, faça uma rápida higienização, use desodorante, principalmente no final do dia. Ninguém é obrigado a sentir odores. Se não puder usar nada, vá ao banheiro e passe um pano limpo com água ou use lenço umedecido. Já vi pessoas brigarem dentro do ônibus e dizer que a outra estava fedida. Não exagere no perfume. Há fragrância para o dia e para a noite. Muitas pessoas reunidas misturam diversos cheiros diferentes, o que pode causar mal-estar em pessoas que não podem usar perfume. Abra a janela conforme a temperatura e o clima. Quem está em pé não recebe a mesma proporção de vento no rosto que as pessoas que estão sentadas. Olha, gente, aqui a gente tem um manual, né? Um manual de como você deve se comportar dentro de um transporte público. Isso é ética dentro de um transporte público. Então, aqui a gente viu várias coisas, né? Coisas que nem eu sabia que acontecia dentro de um transporte público. Eu utilizei muito pouco o transporte público na minha vida, em poucas ocasiões, e eu nunca imaginei que fosse dessa forma aqui, né? Que tivesse tudo isso aqui, né? Que acontecia dentro de um transporte público. Então, é muito importante, é uma cartilha, né? Para que você entenda como que você deve se comportar, né, dentro de um ônibus. Então, essas dicas são importantíssimas para qualquer pessoa que utilize ou não o transporte público, porque você sabendo disso tudo, você tem uma consciência também, né, das dificuldades que as pessoas enfrentam dentro dos transportes públicos, né? Porque a gente nunca imagina, quando a gente não utiliza, quanta dificuldade as pessoas passam dentro de um transporte público por tudo isso aqui que acontece, né? Vamos lá? Questões para reflexão. As dificuldades no transporte apresentado no texto estão relacionadas à ética? Se sim, de que forma? 2. Como que o comportamento das pessoas envolvidas nas situações apresentadas relaciona-se com a ética? 3. Para diminuir as dificuldades apresentadas, qual que é o comportamento ético necessário? 4. Você acha que a ética influencia a sua vida? De que forma? 5. Qual que é a relação entre o texto e o tema que estamos estudando? Que é ética profissional, né? Então, você vai refletir sobre essas questões e respondê-las aí no seu caderno, tá bom? E responsabilidade médica, uma visão ética. Agora a gente vai falar de uma responsabilidade médica, né? A ética no trabalho dos médicos. Vamos lá? Vamos saber um pouquinho de como funciona isso? Viva! Saúde e morte são questões morais. Vida, saúde e morte são questões morais. Podemos fazer algo a respeito delas e, consequentemente,
temos de decidir o que fazer. É essa verdade fundamental acerca da nossa existência humana que nos coloca em nível diverso dos demais componentes do reino animal. O fato de que a maior parte do nosso destino é ou pode ser resultado de decisão deliberada, de conduta racional, mais do que um comportamento meramente instintivo. O tamanho de nossa responsabilidade moral expande-se por necessidade com os avanços da ciência e das tecnologias médicas. Quase que anualmente é alcançada uma nova etapa da nossa batalha para estabelecer controle sobre a saúde, a vida e a morte. Um ato humano, seja na teoria ética, seja em teologia moral, é definido como aquele que é livre e baseado no conhecimento, e não ditado irremediavelmente pela ignorância e pela ressignificação. Os atos morais são melhor servidos pela reflexão do que pelo reflexo, e a quantidade ética de um ato está muito mais vinculada ao raciocínio do que à paixão. É por esse motivo que a ciência, a despeito de alguns casos trágicos e equivocados, contribui decisivamente para a expansão do nosso alcance moral e para a magnitude da nossa vida ética. A tecnologia não somente altera a cultura, como também, indiscutivelmente, adiciona crédito à nossa estrutura moral. E as questões do início e do fim da vida, como parte de cuidado médico, ilustram a regra geral. Tomemos, por exemplo, a questão da anticoncepção. Os preservativos, os dispositivos intrauterinos e as pílulas eliminam as velhas restrições sobre a sexualidade fora do casamento, o chamado terror triplo: concepção, infecção e descoberta, que, em certa medida, mantinha as pessoas contidas. Não obstante o fator da síndrome da imunodeficiência adquirida, a AIDS, os riscos são, rigorosamente falando, quase uma coisa do passado. A ciência tende a remover as compulsões morais. Isso quer dizer, por meio de um paradoxo significativo, que a responsabilidade moral está sendo salientada e em nossa estrutura moral aumentada. Em qualquer discussão sobre moral e medicina, é necessário delinear nossa liberdade moral, nossa ação humana e uma série de decisões sobre a vida e sobre a morte. E isso deve ser feito de tal maneira que tais eventos possam tornar-se decisões verdadeiras e não meras fatalidades biológicas. A censura e a culpa são conceitos legais e religiosos e não científicos. Diz Menninger, podemos parafraseá-lo dizendo que a responsabilidade é um conceito legal e ético e não empírico. A responsabilidade não é assunto ou fato natural e objetivo, é algo moral e espiritual. Em suma, é um fenômeno humano pessoal que não pode ser encontrado lá fora no mundo físico. Essencialmente, a autonomia e a capacidade de pensar, de decidir e agir de modo livre e independente na esfera da ação. É importante distinguir, por um lado, liberdade, isenção, licença ou simplesmente fazer o que der na telha e, por outro lado, agir de forma autônoma, que também pode ser fazer o que se quer, mas baseado na deliberação racional. Só como exemplo, os animais não possuem autonomia, mas podem ser perfeitamente livres. A autonomia é uma categoria de liberdade, mas nem toda liberdade é autonomia. O conceito de autonomia está necessariamente ou obrigatoriamente ligado ao exercício daquilo que Aristóteles chamou de atributo específico do homem, a racionalidade. Outra modalidade desse princípio, e que constitui em contrapartida a autonomia da ação, é ter a responsabilidade ética intransferível. Mesmo quando na ação existe vários autores, a responsabilidade ética não pode ser dividida. Ela existe por inteiro em relação a cada um dos que participaram da ação,
sendo todos eles solidariamente responsáveis. Também, as circunstâncias não dividem a responsabilidade, ou são elas circunstâncias conhecidas e previsíveis e estão assumidas, ou são elas imprevisíveis e não sabidas, e, portanto, sem responsabilidade a cogitar. Essas questões estão disciplinadas no Código de Ética da Medicina. Ele cuida precisamente da total responsabilidade moral que o médico deve assumir como autor único dos seus próprios atos, não dividindo com terceiro nem para eles transferindo a responsabilidade. Esta está sempre igualmente inteira para cada um deles. Não se pode consentir em uma divisão quando as circunstâncias pelas quais se quer responsabilizar a ocorrência era razoavelmente esperada e, ainda assim, foram assumidas. O médico que nada faz jamais incidirá em erro, mas, obviamente, não é essa a razão nem o propósito maior da medicina, entendida como prática comprometida com a ação, originada como ciência, arte e profissão da existência prévia do próprio médico e caracterizado o médico como aquele que assumiu o encargo de cuidar. O preceito tradicional repetido do primum nocere, que poderia sobrepor ao princípio ético indiscutivelmente mais alto, que é o princípio de servir. A ética e a responsabilidade médica têm necessariamente que mudar, crescer e se engajar constantemente em autocorreção. Isto é verdadeiro porque a medicina é uma arte humana para seres humanos. O dever não é vã premissa dogmática de velhas morais tecnológicas, mas, e melhor do que isso, é toda a moral idealizada e toda a moral prática, um compromisso do indivíduo consigo mesmo e com a sociedade. Aqueles que assumem a responsabilidade pessoal de cuidar de alguém, aqueles que têm o conhecimento dos fatos e que exercitam a liberdade de escolha e o respeito pela autonomia dos outros, são seres verdadeiramente morais, pois, sem liberdade de escolha e sem direito de saber as verdades, as pessoas seriam apenas marionetes. E não existe qualidade moral em um espetáculo de marionetes. Seguramente não nos bonecos. Gente, quando a gente fala aqui de responsabilidade médica, a gente faz uma associação muito grande aqui, né, sobre a questão da vida, né, e a questão de tudo aquilo que envolve a ética e tudo aquilo que envolve a questão da humanidade, né? E essa associação, muitas vezes, né, por conta da ética, é colocado isso que muitas vezes deixa de salvar vida por ter que cumprir um protocolo ético, né? E quando se trata de medicina, a ética ela é fundamental, ela é importante, mas muitas vezes, em alguns casos, a questão da humanidade ela é mais importante do que a ética. E é isso que esse texto traz, né? Ele fala que a ética é a base, sim, de todas as relações sociais, né? Que é importante ter ética, mas quando se trata da vida, o que é mais importante? Salvar uma vida ou agir com ética? Não é? É isso que é colocado aqui. Então vamos lá, número 1. Escreva a resposta das perguntas abaixo. O que você entende por responsabilidade médica? Pessoal, tá? Número 2, letra B. O que significa ser autônomo? C. Qual que é a relação entre tecnologia e medicina? D. Por que a autonomia é tão importante para a medicina? E. Por que a liberdade de escolha dos médicos e a necessidade de dizer a verdade aos pacientes são fundamentais para o Código de Ética da Medicina? F. Imagine um médico que trata um paciente com uma doença incurável. Você acha que ele deverá fazer isso? Dizer isso ao paciente? Por quê?
essa questão da humanidade, né, gente? Eu acho que tudo isso deve ser pesado acima da questão da ética. Quando a gente trata de seres humanos, de vida, a gente tem que ter um cuidado específico e respeitar também as individualidades. Porque não dá para a gente elaborar um código de ética que atendam essas necessidades individuais quando se trata da vida. Eu acho que aí vem o princípio da questão da humanidade, né? Dos casos específicos, de como deve ser tratado, e tudo isso deve ser levado em consideração, né? Vamos lá? Vamos para o exercício 2. Todas essas questões são pessoais, então você vai responder aí no seu livro o que você acha sobre. 2 também é uma resposta pessoal. Explique o que é responsabilidade ética intransferível e explique com pelo menos 3 situações diferentes. Então, você vai colocar 3 situações aí, né, de uma responsabilidade ética intransferível dentro do universo médico, tá? 3. Elabore e escreva pelo menos 5 regras que devem fazer parte do Código de Ética das Profissões. E aqui, né, a gente fala de uma ética geral, tá certo? Vamos lá? Próximo. É permitido ou é antiético? Você vai ler esse texto sobre o que é permitido ou é antiético, até mesmo para a gente aproveitar melhor o nosso tempo, né? E vai responder as questões, que são todas questões pessoais, do número 1 e número 2, tá? Que vai ficar aí para você fazer na sua casa. E eu quero agora que na próxima página você vai responder a questão número 1 e número 2, e a gente tem aqui o trabalho Forma o Jovem. Mas antes de eu começar esse filme, ou esse texto que vai ficar para a próxima aula, eu quero que vocês anotem aí uma sugestão de filme, tá? Pra gente, na próxima aula, a gente trabalhar aí, continuar a trabalhar com o capítulo 3, falando sobre o trabalho, né, da Força Jovem. A gente vai continuar na próxima aula com o capítulo 3, e aí eu preciso que você assista 2 filmes. O primeiro é O Show de Truman. O Show de Truman. O diretor é Peter Weir. Então, Truman. Como é que você escreve? Truman. O Show de Truman. E o outro filme chama Quase Deuses. Quase Deuses. Você vai assistir esses 2 filmes para a nossa próxima aula, certo? Vamos encerrar a nossa aula de hoje e na nossa próxima aula esteja preparado aí, assistindo esses 2 filmes, assistindo esses 2 filmes, né? Para que a gente possa discutir, continuar falando sobre ética profissional, que é ainda o nosso assunto para a próxima aula, tá? E aí a gente finaliza na nossa próxima aula o nosso conteúdo aí do capítulo 3, iniciando depois o capítulo 4 para finalizarmos o nosso livro. Então tá certo, gente? Encerramos a nossa aula de ética de hoje e eu te encontro amanhã na nossa aula de arte, aqui na nossa sala virtual, certo? Beijo grande, até amanhã, espero vocês aqui. Não esqueça de enviar as atividades, tá? Todas as suas atividades estão sendo pontuadas para o fechamento de nota. A gente vai ter uma revisão aí de cidadania moral e ética, mas não iremos ter aquela avaliação oral, tá? Então, a sua nota, o resultado final da sua nota vai ser todas essas atividades que você entregou aí, com pontualidade, com capricho, tudo isso está sendo avaliado, tá bom? Beijo, gente! Fiquem bem, te encontro amanhã aqui na nossa sala virtual. Tchau, tchau!